Por que será que comer doces pode te levar a crises de enxaqueca? Vamos entender por que isso acontece? Então assiste esse vídeo que eu vou te explicar. Optar por aquele doce pode acabar sendo uma grande cilada para quem sofre com enxaqueca. Mas por quê? Porque os doces, de uma forma geral, são repletos de açúcar adicionado e farinha refinada. Com isso, a gente pode ter principalmente dois mecanismos. Ambos são responsáveis por níveis baixos de inflamação intestinal, então uma inflamação crônica de baixo grau. Além disso, o açúcar adicionado, o que acontece? Ele altera a permeabilidade do nosso intestino, ou seja, no nosso intestino a gente tem algumas células, uma membrana, que vai filtrar o que vai entrar e o que não vai entrar. Quando a gente consome o açúcar adicionado e também a farinha refinada, a gente acaba tendo um aumento dessa permeabilidade, ou seja, as células que estavam lá bem juntinhas, elas começam a se espaçar um pouquinho. E aí, com esse espaço maior, mais coisas vão passar para o nosso intestino e para a nossa corrente sanguínea. O que são essas mais coisas? Podem ser vírus, bactérias e restos de alimento também, restos de alimento não digeridos. Isso, quando vai para a nossa corrente sanguínea, leva o nosso corpo a iniciar um processo de defesa, porque ele não reconhece essa substância como parte do nosso corpo. E isso gera o quê? Uma inflamação. Como a gente já conversou aqui, a inflamação, qualquer inflamação no nosso corpo, potencializa o surgimento das crises de enxaqueca. Quando a gente está falando da farinha refinada, de uma forma geral, né, dos carboidratos refinados, a gente entende que tem aquela relação com o pico de insulina, o pico de glicemia, né? Então, quando a gente ingere, a gente vai ter um pico de glicemia, ou seja, a glicemia vai subir muito rápido. O nosso pâncreas percebe que tem muita insulina, precisa aumentar a produção de insulina para colocar essa glicose dentro da célula. Porque essa glicose fora da célula também faz mal, ela precisa entrar. Agora, quando a gente tem esse aumento muito intenso da liberação da insulina, a insulina em excesso, ela também é inflamatória. Então, o doce, de uma forma geral, precisa ser consumido com muita moderação. Nesse caso, entra tanto os açúcares refinados, o açúcar adicionado, mas também entra aquele açúcar natural, o mel, xilitol, estévia. Todos eles também precisam ser consumidos com moderação. E aí, comenta aqui pra mim, você já teve crises de enxaqueca desencadeada por algum doce?